E aí galera metanarrativa, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco a respeito de alguma parte das pessoas cristãs, elas terem em mente a respeito da interpretação livre, da leitura individual da Bíblia, das revelações exclusivas que o Espírito concede à pessoa, para que assim a pessoa ela possa ter a interpretação correta da Bíblia, o erro que essas pessoas cometem e os pressupostos que elas trazem para esse tipo de defesa, esse tipo de apologética de que apenas os 66 livros é suficiente para que você possa ter essa leitura saudável da Bíblia, essa interpretação saudável da Bíblia. Esses dias eu vi esse tipo de comentário no Facebook, de um rapaz, ele falando que a gente usa muito material para que possa entender a Bíblia, ele falando que apenas os 66 livros são suficientes e o restante é apenas acessório. E não só isso, dei continuidade ao que ele estava falando no texto. Ele começou a falar que ele mesmo tem suas interpretações individuais, suas inspirações divinas, para que assim ele possa interpretar o texto bíblico e por aí vai. Então, a partir desse texto que ele falou lá, eu comecei a pincelar, a ver vários pontos que ele estava falando. E é claro, isso não é a primeira vez, já vi isso outras vezes. Eu já fui refém desse tipo de pensamento, que para mim é um tipo de pensamento que ele é muito nocivo mesmo, porque isso me custou muita coisa, me custou caro ter esse tipo de pensamento no início da minha caminhada cristã. Geralmente há dois grupos que eles defendem esse ponto de vista. Ou é um novo convertido, que ele está ali naquela sede, naquela fome de aprender mais sobre a palavra de Deus, ou se trata de uma característica, na verdade, de grupos sectários, ou de grupos heréticos. Então, esses são os dois grupos que geralmente se utiliza desse tipo de pensamento, trazendo em conta esses pressupostos que eles são bastante nocivos, não só para o corpo de Cristo, mas principalmente para eles mesmos, porque eles acabam se separando de toda uma tradição cristã que ela vem sendo construída por todo esse período de 2000 anos. Então vamos lá, para a gente esclarecer isso de uma maneira bem melhor e acabar com esse tipo de posicionamento que ele é nocivo. A tradição cristã, a ortodoxia cristã ou a sã doutrina, toda ela, os credos, os concílios, ela é baseada na própria Bíblia, tá bom? Ela tem embasamento bíblico para que assim é como se todos os homens de Deus durante os tempos, os pais da igreja, os pais apostólicos, os pais apologistas, os reformadores, todos esses homens de destaque na história da igreja, Deus o levantou para que assim eles pudessem trazer essa doutrina sadia. Então eles olharam a Bíblia, eles estudaram para que eles possam interpretar ela como ela de fato é. Então ali não é coisa da cabeça deles, não se trata da mesma coisa que esses grupos sectários têm, dessa leitura individual, dessa revelação exclusivista. E aí a gente vai aqui entrar em dois pontos que eles são bem importantes para que a gente entenda isso, que é a revelação geral e a revelação especial. Eu costumo falar disso. A revelação geral é aquilo que Deus vem construindo durante toda a história, é o todo. A revelação especial é aquilo que Deus ele acaba comunicando ali ao seu povo em uma determinada época, ou a uma pessoa em uma determinada época. Então, essas duas coisas é importantes a gente saber para que assim a gente possa conseguir construir todo o nosso entendimento, tá bom? Geralmente esse tipo de pessoa que defende isso, esse pensamento, ele é muito derivado do existencialismo cristão. Você vai ver isso bem presente
no pensamento e nas obras filosóficas de Kierkegaard, né? Dessa autonomia de pensamento e essa autonomia interpretativa. Só que aí aqui está. Se todas as vezes a gente falar, não, cada um tem sua interpretação bíblica, você vai ver muito isso, muitas pessoas falando isso, que cada um tem uma maneira de interpretar, né? E se a gente sempre levar em conta, ou sempre abraçar esse tipo de defesa, né, de fala, a gente vai acabar entrando em relativismos. Então a gente vai tirar todo o absoluto que a Bíblia é. E a partir disso, meu amigo, você pode construir a heresia que for ali com a Bíblia. Com a Bíblia. Você pode construir com a Bíblia vários tipos de heresias. Então, a ortodoxia cristã, né, ela foi criada, por assim dizer, entre aspas, para que possa haver, para que possa haver uma defesa do que de fato é o ensinamento bíblico sadio, ou a sã doutrina. Isso é a ortodoxia cristã. Por isso o nome né? Ortodoxia, né? Doxo. Então é reto, é a doutrina correta, a doutrina reta, a doutrina certa, por assim dizer. Deus ele não se revela a um indivíduo. Olhe, escute bem isso e aprenda. Deus não se revela a um indivíduo que contrarie toda a sua revelação geral. Você lembra quando eu falei que a revelação geral e a revelação especial? A revelação especial, ela está submetida à revelação geral. Então, se Deus ele construiu toda a sua revelação, toda a sua narrativa, todo o enredo dessa narrativa, dessa história que Deus vem comunicando ao povo durante todos esses tempos, durante todos esses anos, aí chega em um dado momento, vamos citar aqui o exemplo em 2021 ou em 2020, sei lá, aí Deus foi lá, uma pessoa que ela está querendo ali aprender mais a Bíblia, ela abriu a Bíblia, orou ao Espírito Santo que possa lhe trazer a interpretação correta, só que sua interpretação é divergente de tudo aquilo que foi construído durante esse tempo. Então quer dizer que a inspiração divina que você teve ali, né, aquele tipo de inspiração, aquele tipo de interpretação é a correta e está contrária ao que Deus revelou durante toda a história. E aí, para a gente entender isso, tem que entender também o conceito de teodrama, né, ou teodramática. Eu vou fazer um outro vídeo à parte explicando sobre isso também, que é muito interessante. Então quer dizer que essa interpretação que você teve, que foi contrária a toda essa tradição cristã, toda essa revelação geral que Deus fez, Deus manifestou durante a história, quer dizer que a sua é a correta? Observe bem. Aí muitas dessas pessoas vão defender isso, que essa interpretação, a interpretação individual ela é importante, você tem que ter essa leitura individual, porque cada um tem sua interpretação da Bíblia. Olha o quão isso é nocível para as Escrituras, para a vida cristã mesmo, da pessoa. É muito nocivo. Por quê? Porque se você defende isso, você está defendendo que Deus ele não é soberano sobre a história. E geralmente essas pessoas elas vão defender esse pensamento e falar assim, então quer dizer que Deus, se eu abrir a Bíblia, Deus ele não pode me inspirar divinamente, Deus ele não pode me trazer uma interpretação. Aí aqui está. Deus, é como eu falei, Deus ele pode sim lhe inspirar. Deus ele pode sim lhe dar uma interpretação. Porém, todo tipo de interpretação, de inspiração divina, ela sempre vai estar submetida ao que ele mesmo construiu a história, construiu durante toda a história. Porque se contraria aquilo que vem construído durante toda a história, então é a mesma coisa de você dizer que Deus ele não é soberano sobre a história e que Deus ele se contradiz a si mesmo. Aí que está o conceito de Hans Urs von Balthasar, né? É bem complicado o nome dele, um teólogo jesuíta. Esse conceito de teodramática ou teodrama é que você tem que ler a Bíblia, né? Ele fala, o enredo bíblico, na verdade, é uma narrativa como um todo, né? Não só o enredo bíblico, ele vai ampliar, é claro, esse conceito de teodrama, né? E aí indico muito também esse livro aqui do Bartolomeu e do Gorin, não só deles, mas também tem do Kevin Van Hoosen, né? O Drama das Escrituras, onde eles vão ampliar também esse conceito de teodramática, né? Teodrama,
que durante toda a história, Deus está construindo, durante toda a história, Deus está construindo uma história geral. A sua própria história, a sua narrativa. Né? Como, por exemplo, uma vez eu vi uma pessoa falando, mas Jó, ele é uma pessoa, é um personagem mítico. Né? Jó, ele é fictício, ele foi apenas para ilustrar ali a respeito da justiça de Deus, ele não existiu. Aí eu falei, meu amigo, eu não quero saber se Jó existiu ou não existiu. Eu só quero saber uma coisa, no livro de Jó está falando sobre Deus, sobre sua soberania, sobre sua justiça, sobre seus atributos? Sim, pois então é disso que as Sagradas Escrituras elas se tratam. Você vai ver em todos os livros da Bíblia que Deus ele vem estando presente, vem se apresentando e se manifestando de uma forma, entendeu? Só que toda ela é construída para evidenciar e para mostrar ele. O personagem principal da história de Deus é Deus. Ele é o protagonista. Todas as outras pessoas elas são convidadas a participar dessa história. Por isso do nome o livro da vida. Né? Só que isso aí já é um conceito mais amplo. Vou explicar depois sobre teodramática. Então é isso. Toda a história, na verdade, é a história de Deus. É o seu enredo, é a sua narrativa. Né? É a narrativa, porque existem as pequenas narrativas, que são as nossas histórias, que estão dentro da metanarrativa, da grande narrativa, que é aquela que é a história como um todo, que Deus ele vem sendo construído, ele vem convidando algumas pessoas a participarem de sua história. Entendeu? Então, isso é muito importante, né, de suma importância para que a gente possa entender isso que eu estou falando. Então, todo tipo de inspiração divina que acontece com o indivíduo, ele é submetido à revelação geral, aquilo que Deus ele fez durante a história, entendeu? Então, esse tipo de pensamento é muito exclusivista, né? da leitura individual, da revelação exclusivista, isso, na verdade, é apenas um existencialismo cristão, que as pessoas elas acabam trazendo como pressuposto interpretativo e de leitura cristã, né, para dentro desse escopo, para que assim elas possam se eximir ou se afastar de tudo aquilo que é ortodoxia, né, e ortopraxia cristã. Só que se você defende isso, como eu falei antes, você também está defendendo que Deus ele não é soberano sobre a história. O pastor Anderson Silva ele costuma falar algo muito importante. Né? Ele diz que Deus ele não é refém de concílios humanos. Deus ele é soberano sobre toda a história. Ele não é refém de homens. Na verdade, ele é soberano sobre toda a história. Toda essa história cristã, ele vem conduzindo e ele vem construindo para que assim possa ser ela uma história como um todo e não histórias fragmentadas. Não, agora eu te trouxe a interpretação correta. Esse tipo de coisa, se você parar para estudar sobre como surgiu vários movimentos que hoje são considerados como seitas e heresias, você vai ver que todas elas começaram desse jeito. Todas, sem exceção, começaram com revelação, uma revelação divina que veio sobre um indivíduo, dizendo que toda a história cristã ela vem se afastando daquilo que é puro, daquilo que é correto, e agora, a partir daquele indivíduo, está sendo revelado qual é a verdadeira conduta cristã, a verdadeira revelação e interpretação divina. Então, elas sempre surgem disso daí, de dizer que o restante da tradição está errada e que eles receberam a inspiração divina do que é correto, e assim eles acabam construindo esses grupos hereges, né, esses grupos sectários. Então, preste muita atenção, né? Assista esse vídeo aqui como uma espécie de admoestação de um irmão em Cristo que quer lhe ensinar, que tem, assim, de certa forma, moral para falar isso. Quando eu falo que tenho moral para falar isso, não é que eu tenha mais autoridade que você, mas é porque eu já fui a pessoa que teve esse mesmo tipo de pensamento e graças ao Senhor eu me saí disso, entendeu? Então, receba isso como uma admoestação de um irmão em Cristo que quer o seu bem, que já passou por isso, né? Então,
aprenda sobre isso, estude sim sobre a história da igreja. Se você quiser revelação, eu quero revelação, estude a história da igreja. Você vai ver a revelação de Deus durante toda a história, tá bom? E todo tipo de inspiração individual e revelação que Deus faz a uma pessoa, na verdade, ela tem que estar submetida ao que Ele já revelou no passado, né? Porque Deus está construindo uma história, como eu falei, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham recebido isso com coração, né? Com paz também. Se inscrevam aí no canal, deem um like e comentem, beleza? Pois valeu e até a próxima.